Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição número 2 da revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estudando nesse trimestre sobre missões. Até os confins da terra, pregando o Evangelho de Cristo. E a nossa segunda lição tem como assunto missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Mas antes de começarmos, deixa aqui o seu curtir para o nosso vídeo ser cada vez mais relevante aqui no YouTube e também que o alcance dele seja maior entre as pessoas interessadas. Vamos então para o nosso textuário. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é: serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. A verdade prática nos fala que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Na introdução do nosso comentário, lemos que a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Nesta lição, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a Igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. No primeiro tópico da lição, lemos sobre a natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão. A expressão "sai-te da tua terra", lemos em Gênesis capítulo 12, revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Deus, ele sempre se mostra como o missionário, aquele que vem ao encontro do homem.
já que o homem não busca a Deus, Deus busca o homem para trazê-lo junto de si. E Deus, ao longo do livro do Gênesis, ele se revela de várias maneiras à humanidade. Até que no capítulo 12 lemos Deus se revelando a um homem chamado Abrão. Sim, o nome dele ainda não era Abraão. Abrão recebe a ordem de Deus para sair do meio da sua parentela, da sua terra de origem e ir para um lugar que ele não conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo, por meio da descendência de Abraão, que naquele momento não tinha nenhum filho, era somente ele com a sua esposa. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção espiritual se refere ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Sim, é por isso que a Bíblia, por 2 vezes em Mateus e em Lucas, ela relata a genealogia de Jesus. Era para mostrar que Jesus não apenas era um ser humano, mas que também ele era descendente de Davi e descendente de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. No segundo item, lemos a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus faz na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão, que quer dizer pai exaltado, pai da altura, para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Tudo isso para reafirmar a Abraão a sua aliança, o pacto que tinha feito com ele, que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliar o mundo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. No terceiro item, vemos aqui sobre o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a Igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da Igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na questão das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. No segundo tópico da lição, lemos sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. A Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos este amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as suas criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. Deus é amor. É a própria essência de Deus. O amor é a base de todo o plano de redenção revelado na Palavra de Deus. No segundo item, vemos aqui sobre a redenção no Antigo Testamento. Naquela época, redenção significava uma espécie de resgate ou remissão. Significava livrar o escravo da escravidão com base no pagamento de um preço. Um redentor ou remidor vinha e pagava o preço. É o que no nosso vocabulário português brasileiro nós poderíamos chamar de alforria. Alguém pagava o preço para que aquela pessoa tivesse alforria, fosse livre. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Primeiro, resgate para a libertação de um escravo. Segundo, recuperação de um campo, de uma propriedade, ou seja,
Não apenas uma pessoa podia ser resgatada, mas também um terreno, um bem imóvel. Resgate de um macho primogênito. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Todos esses eram formas de que era pago um preço para que aquela pessoa ou aquele bem, aquele objeto, fosse tirado da sua situação de escravidão. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Primeiro, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal. Esse livrou é o mesmo que resgatou. Segundo, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da escravidão do Egito, dizendo: vos resgatarei, eu vou fazer a redenção em vocês, eu vou remir vocês com o braço estendido. Tudo isso está dentro da mesma ideia de resgate do sistema de escravidão. No terceiro item, fala sobre a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina, realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate. E que preço é esse? É o preço pago por Deus Pai, a Deus Pai, por Jesus Cristo, em sua morte na cruz. Ou seja, agora o sangue não era de um animal, agora o sangue era de um ser humano, algo que não existia na religião judaica, na lei mosaica. Não havia essa previsão de alguém resgatar o outro pelo seu próprio sangue, pelo sacrifício da sua vida. Ou seja, era um elemento que não existia na antiga aliança. Por isso, agora ele vem fazer parte da nova aliança, o novo pacto, o novo testamento feito no sangue de Jesus. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária, que está fundamentada no amor de Deus. Terceiro e último tópico da lição: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro item, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem é para toda a humanidade. O dilúvio envolve toda a humanidade. A eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel é para toda a humanidade. Nesses textos, a falha do homem está bem caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Portanto, nós vemos nesses episódios as várias dispensações. A dispensação da inocência. Deus coloca um teste para o homem. Qual era o teste? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem falha. E qual é o juízo? A queda, a entrada do pecado do mundo e a morte. No caso do dilúvio, o dilúvio é o juízo que veio sobre a humanidade por causa da sua falha em obedecer a Deus. No caso da eleição de um povo para abençoar todos os demais e a Torre de Babel, nós vemos aqui, no caso da Torre de Babel, Deus colocando um teste da humanidade, se espalhar pelo mundo, povoar o mundo, e eles não quiseram. Queriam ficar apenas ali naquele local da Torre de Babel. Então, como juízo, como castigo, Deus traz a confusão das línguas. Vemos aí nessas dispensações Deus colocando testes para a humanidade falha nesses testes e em seguida vem o juízo de Deus sobre eles. Todas as vezes a humanidade falhou. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No segundo item, lemos sobre a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo de Deus, do Altíssimo, que Israel se distinguisse dos outros povos como uma joia preciosa, como um povo santo, puro, íntimo de Deus, de maneira que as demais nações pudessem olhar para Israel e, através daquele povo, se voltar para o Deus verdadeiro. Deus queria que a santidade de Israel atraísse o restante das nações, mas
Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Assíria, enquanto Judá foi levado para o cativeiro em Babilônia. No terceiro item, vemos aqui a escolha da igreja. Deus sempre desejou que os povos e os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, da Nova Aliança, a Igreja. E quem é a Igreja? A Igreja são os judeus e gentios, ou seja, não judeus, que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa Igreja herdou uma incumbência, um trabalho divino. É chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Concluímos, então, que a natureza missionária de Deus está presente desde o começo. Deus sempre buscou se aproximar do homem e o homem cada vez ou resiste a Deus ou procura se afastar de Deus. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco. Eu e você somos parte do plano de Deus para que todos os homens cheguem à salvação, para que todos conheçam a salvação que só existe em Cristo Jesus. Aqui está um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.